disciplina é a importância da hermenêutica sagrada, tá bom? Então, aqui na nossa primeira página da nossa apostila, abra ela aí, Bíblia na mão, por favor, e vamos para esse assunto que é de extrema importância. Bom, o próprio Pedro admitiu que há textos difíceis de se entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Olha só, se o próprio Pedro está falando aqui, na sabedoria que Deus deu para Paulo, na imensa sabedoria, existem expressões difíceis de entender, e imagina para nós, pobres mortais. A arma principal do soldado cristão é as Escrituras, e se desconhecer do seu valor ou ignorar o seu legítimo uso, que o soldado usa, que soldado será? Talvez um soldado reprovado. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15. As circunstâncias variadas que concorrem, né, na produção maravilhosa do maravilhoso livro exigem do expositor das Escrituras, ou exigem do expositor que o seu estudo seja um estudo, como eu sempre tenho falado com vocês aqui, meticuloso, cuidadoso e científico, conforme os princípios hermenêuticos. Deus abençoe, irmã Marinal, a sua presença. Tá? Então, se vocês quiserem perguntar na hora que eu estiver lecionando, é só falar, tudo bem, gente? É aí que eu estou lendo aqui. Bom, e quando fala em princípios hermenêuticos, como nós temos conversado muito sobre esse assunto, então, a hermenêutica ela nos ajuda a interpretar o pensamento e as atitudes mentais entre o autor e a obra bíblica. Então, olha a importância do estudo hermenêutico, porque, primeiro, interpreta o pensamento e as atitudes mentais entre o autor e a sua obra. O intérprete deve observar a linha de pensamento do autor, qual o objetivo ser alcançado e, principalmente, qual o objetivo ser alcançado. Outro ponto importante é entender a mente divina na sua própria obra, né? A Bíblia, a qual ele é o autor. Entender também, estudando a hermenêutica, entender a mente de Deus para com o homem. Isso é importantíssimo. Obter sabedoria, alimento para a alma e conhecimento para defender a fé. Bom, só através de uma boa hermenêutica, né, que teremos um material suficiente para estruturar nossa fé e ajudar quando é solicitado. No caso, pode observar que a maioria das pessoas que estudam as Escrituras, que estudam a palavra, quando você está solidificado no entendimento das Escrituras, quando alguém pede uma ajuda, um auxílio para você, pode observar que você tem toda essa habilidade para poder estar auxiliando dentro de uma interpretação. Eu tenho alunos, principalmente aqui nessa classe que nós estamos estudando, que sempre quando vai falar, pregar, sempre faz questão de apresentar para mim, mostrar para mim, ler, e eu faço algumas observações, tá bom? Isso é muito importante, que é uma das pessoas aqui, que acabou de falar aqui no grupo, que é a irmã Crispiniana. Eu admiro muito isso, muito legal na atitude, com respeito que ela tem à palavra, com respeito com quem ela tem, com quem vai falar, e principalmente para não ensinar heresia. Não é isso, irmã Crispiniana? Bom, quarto ponto importante quando nós estudamos a hermenêutica sagrada é ter o conhecimento das diferenças sociais. Isso nós falamos com vocês e tenho conversado, por exemplo, é exatamente só através da hermenêutica que teremos um conhecimento da vida social, cultural, dos personagens bíblicos. Imaginam só, quando alguém lê um texto para mim, eu sempre digo assim, ó, vamos voltar 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, vamos ver qual o motivo social, cultural, vamos ver essa distância, esse tempo, essa lacuna do que tem sobre o texto, né? Então, isso é muito importante para quem estuda as Escrituras. Então, qual é das minhas maiores preocupações quando eu estou estudando a Bíblia? É errar
na hora de fazer a aplicação para os tempos odiernos. Eu pegar um texto do Antigo Testamento, pegar do Novo Testamento, pegar um texto de 3.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, e tentar, em pleno século XXI, fazer com que aquele texto ele sirva para o nosso tempo de hoje. Estou sendo claro com vocês? Por exemplo, eu pego um texto de Jó, que é um dos livros cronologicamente mais antigos das Escrituras, quase 4.000 anos de escrita. Pego um livro como esse aqui, por exemplo, e faço algumas anotações e algumas aplicações da vida de Jó para uma vida em pleno século XXI. Se você não tomar cuidado, você vai espantar, porque você vai verificar que nem eu, nem você temos aquelas habilidades de Jó e aquela confiança. Jó, capítulo 1, o próprio Deus faz a avaliação. No capítulo 1 de Jó, Deus faz a avaliação de Jó. Observaste? Ele mesmo faz a avaliação de Jó. Ele fala o que Jó é: justo, reto, temente a Deus. O próprio Deus faz a avaliação de Jó. Então nós temos que tomar muito cuidado ao pegar uma história como a história de Jó e colocar ela em pleno século XXI, que nós vamos ter muito cuidado. A aplicação tem que ser uma aplicação muito respeitosa, tá? Muito respeitosa, porque às vezes, senão você faz uma pregação, você não atinge ninguém com aquela provação de Jó, com aqueles problemas de Jó, perder 10 filhos, ter um problema seríssimo com a esposa, ter um problema com os amigos, cair na situação que ele estava, sendo tentado por Deus e Deus permitindo que tudo isso aconteça, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado para que a prova que para você, na hora de, por exemplo, fazer uma aplicação, não fazer com que as pessoas entendam que a prova que ela está passando é uma prova similar à de Jó. A de Jó não tem ninguém que passou prova semelhante. No caso, a de Jó pode ser semelhante, tá? Mas temos que tomar muito cuidado quando voltarmos a um texto antigo para fazer uma aplicação em plenos. Até mesmo as passagens de Jó e de Abraão, por exemplo, tá bom? Então é através da hermenêutica que nós teremos esse conhecimento da vida social do autor, da vida social do personagem, da cultura da época, do que eles comiam, do que eles bebiam, como eles dormiam, como era a casa, como que era o comportamento, qual era a alimentação, o que era pecado, o que não era pecado. Quando você lê o Pentateuco, você fica você fica assim, simplesmente estupefado, porque Deus começa a dizer: olha, é proibido comer isso, é proibido fazer isso, é proibido fazer isso. Sabe, das leis, muitas leis, o próprio Deus regendo e dando a proibição de tudo que estava ali naquela época. Então imagina só você pegar o livro de Levítico, o livro das leis, se você não souber aplicar hoje, você vai ensinar heresia. Outro ponto importante, por exemplo, para quem estuda hermenêutica, no nosso caso aqui, ela traz a interpretação do texto de forma lógica e não distorcida. Por exemplo, eu vou postar, não sei se eu postei, eu vou postar para vocês uma hermenêutica que andam fazendo aí de alguns textos que é muito perigoso. Por exemplo, quando lemos João, capítulo 3,16, olha só como nós temos que tomar cuidado. Nós falamos sobre muitos pontos, principalmente sobre a questão da interpretação de alma em toda a Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia. Um exemplo que eu quero dar aqui para vocês aqui é de João 3,16. Aqui, olha só, na apostila. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, por exemplo, porque Deus amou o mundo. A grande pergunta no texto, na hermenêutica, ela traz exatamente a interpretação lógica e não uma interpretação distorcida. Porque eu tenho conversado, existe uma coisa chamada existe a exegese, que é você tirar do texto o que o texto realmente quer dizer, e uma exegese é você falar do texto aquilo que o texto não quer dizer. Então ele se torna uma visão distorcida. Foi claro? Olha como nós hoje, em pleno século XXI, e principalmente pregadores que somos na linha pentecostal, no movimento pentecostal, não estudamos a hermenêutica, não se preocupamos com aquilo que é mais importante, mais sagrado, que é o estudo das Escrituras e o ensinamento correto das Escrituras dentro do seu texto de uma forma lógica e não de uma forma
distorcida. Tá? No caso aqui de João 3,16, por exemplo, porque Deus amou o mundo. A pergunta é: que mundo é esse? O mundo humano, o mundo de pessoas, o mundo de pessoas perdidas, o mundo de pessoas corrompidas, porque por um homem entrou o pecado no mundo e por ele a morte. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, é o mundo de pessoas, pessoas que carecem exatamente do amor de Deus, do perdão de Deus, que precisam da reconciliação. Tá? Então, é o mundo humano, o mundo pessoas. No caso aqui, hoje, nós temos um mundo humano de quase 8 milhões de pessoas vivas hoje nessa imensidão de planeta chamado planeta Terra, que está em movimentação entre seres humanos, em movimentação entre animais, tanto na água quanto na terra, embaixo da terra, em cima também. Então é um mundo que está em movimento, mas não é esse mundo, não é o mundo animal, não é o mundo vegetal, tá? Não é o mundo das bactérias, não é o universo. Esse mundo aqui não é o mundo animal, é o mundo seres humanos, é o mundo da pessoa que tem espírito, alma e corpo. Espírito, alma. Tá claro? Então, isso é importante, porque eu já sentei em público e já verifiquei, já vi muitas pessoas errarem ao explicarem o texto. Aí o que eu sempre digo para vocês sabem disso, que eu tenho conversado. As pessoas querem, não estudam, não se preparam, vão lá falar, aí querem que eu dê glória a Deus, glória, louvado, para algo que não tem texto, que não tem contexto, que não tem estudo, fora daquilo que está ensinando. E totalmente errado. Totalmente errado. Então, tem condições. Estou sendo claro com vocês? Estou sendo claro, Régio? Estou sendo claro, Renan? Estou sendo claro, Crispiniano, Marinalva? Então, Vitor, estou sendo claro? Então, é exatamente isso. Eu tenho que tomar muito cuidado. Tem que existir um respeito no texto. Então, só a hermenêutica pode dar isso para todo, tá bom? Então, amou o mundo aqui, o mundo está relacionado exatamente ao mundo humano. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Aqui exatamente está no mundo sistema. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Tá? Então, quando eu olho isso, eu vejo o mundo sistema, coisas, amizade. Eu não posso amar as coisas do mundo, porque a amizade com esse sistema, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, quando eu estou falando de 1 de João 2,15, eu estou falando de um mundo do sistema pecaminoso, do sistema diabólico. Estou falando de um sistema que é corrompido, de um mundo de horror, de um mundo de desobediência, de um mundo de discórdia, de um mundo sem fé, de um mundo que não obedece a Deus, de um mundo de incredulidade, de um mundo de ateísmo, de um mundo de pecado, de um mundo que o sistema é podre e corrompido e é o oposto daquilo que é de Deus, de um mundo que não é santo, de um mundo que é podre. E aqui, em 1 de João 2,15 diz: não ameis o mundo, não ameis essas coisas, não ameis, não coloque essas coisas assim, não crie um altar para estas coisas, não amem essas coisas, não amem essas coisas. Gente, isso é muito sério. Por que, pastor Hernandes, isso é muito sério? Porque o mundo aqui não é já mundo de pessoas, mas é o mundo, é o sistema. Tem pessoas que amam mais, aqueles que amam, aqueles que estão focados na idolatria, amando mais a idolatria do que o próprio Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Agora, por exemplo, aqui ele está dizendo assim, nem no que no mundo há. Olha só o que João está dizendo. O sistema é corrompido, só que o que está nesse mundo você não pode amar. Opa, eu posso abrir um parênteses aqui para muita coisa. Não ameis nem no que no mundo há. Então, quer dizer, meu Deus do céu, então eu não posso amar, colocar o amor de Deus em segundo plano em relação ao que tem no mundo, as coisas que são oferecidas. Quando isso aqui eu poderia abrir aqui um leque gigantesco. Um exemplo, se eu fosse pastor de igreja, se eu tivesse que falar sobre esses três amores, né? Então isso aqui é sensacional. Então nem no que no mundo há.
nesse sistema, porque Jesus diz, a inimizade com esse mundo aqui é inimizade com Deus. Olha só, não há como amar a dois senhores. Não dá para estar em dois mundos ao mesmo, tá? Ou você ama a Deus ou você ama o diabo. Então, a hermenêutica nesse texto de mundo vai nos auxiliar muito sobre essa questão do mundo sistema. Então, imagina só, eu não amar aquilo que eu gosto, não amar a comida, não amar, sabe, não amar essa glutonaria, não amar tanta coisa, não amar o futebol mais do que a Deus, não amar o carro mais do que a Deus, não amar o dinheiro mais do que a Deus, não amar, não amar as coisas que existem, não priorizar o cinema, a festa, as outras coisas. Isso é um texto muito sério e muito importante para ser entendido e interpretado. Então, não amar o que há nesse sistema, nesse governo corrompido pelo inimigo. Hebreus capítulo 11, versículo de 3 diz: os mundos foram criados. Olha só. E aí ele fala assim, como assim os mundos? Que mundos é ele? Entendeu? Aí aqui está dizendo assim, que mundo? Então eu já tenho que entender que esse mundo aqui, quando você vai fazer uma interpretação dentro da hermenêutica, esses mundos aqui está falando do universo, está falando da galáxia, tá falando do sistema planetário, está falando do mundo que você, aqui da Terra, você enxerga ele com microscópio, com telescópio. Enxerga o que é grande, o que é pequeno, enxerga grande. Esse mundo aqui, esse universo aqui é os mundos que foram criados por Deus. Inclusive, existe um mundo também, que é o mundo que você vê com um microscópio, que é esse mundo das bactérias. Quando você coloca um microscópio, pega o pequeno e transforma em grande também do mesmo jeito, no estudo das bactérias. Né? Então, imagina só o que existe no mundo. Não vou falar aqui dessas coisas, mas aí vocês juntam esses três textos aí e faz a sua exposição, tá bom? Então aqui o mundo é o sistema. Então, agora, qual é a necessidade da hermenêutica sagrada em pleno século XXI? Bom, então, dando continuidade aqui no nosso estudo, qual a importância? Por exemplo, o conflito hermenêutico. Existe um conflito muito grande. O mundo de lá, o mundo de cá, isso gera um desafio que todos os estudantes da Bíblia devem entender de tal forma que tem que estar disposto a gastar tempo, a ganhar, na realidade, ganhar tempo, a levar tempo na labuta, na descoberta daquilo que aquele texto quer dizer, que aquela mensagem quer dizer, gerar um tempo, porque existem muitos conflitos de interpretações e doutrinário. Então, precisa-se gastar tempo, e você vai se desgastar gastando um tempo para levar mais tempo para entender aquele texto. Eu sempre digo uma coisa para vocês, e repito, não saia do texto até você não entender o texto. Ninguém sabe de tudo, mas hoje, com as tecnologias que nós temos, com os estudos, que não existe nada melhor quando você lê um texto, e dentro daquele texto, pastor Hernandes, por exemplo, você não entendeu aquele texto, então você não sai daquele texto para um outro texto ou para uma outra mensagem, sem entender aquele texto e aquele seu o contexto de toda aquela história, para poder Jesus, um profeta, um sacerdote, um apóstolo, ter falado aquela expressão. Por que aquela expressão ali está inserida nas Escrituras? Então, hoje eu tenho, depois de alguns anos nas Escrituras, eu tenho muita preocupação. Então, eu vivo todo o tempo que eu posso estudar, ninguém sabe de tudo, mas eu tenho uma dúvida, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá, estudo e vou lá e sano aquela dúvida. Eu não sei, aqui atrás de mim, que vocês estão vendo, gostaram aqui da biblioteca? Dá o ok aí para quem gostou. Por exemplo, essa biblioteca. Eu tenho uma dúvida, às vezes, dependendo do que eu estou estudando, venho aqui nessa biblioteca e não tem uma resposta, tá? Exatamente, Fábio. Eu vou, daqui a pouco, nós vamos exatamente estar trabalhando essa questão aqui. Nós fazemos pergunta
ao texto, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos entrar. Essas perguntas vão fazer você se localizar no tempo, no espaço, a data, a época. Dentro disso você vai saber quem era o imperador, quem tratava a cultura, a época, e baseado nisso você vai saber exatamente. Vou dar um exemplo para você, Fábio. Quando você vai ler o livro do Apocalipse, se você não se localizar no ano que foi escrito o livro do Apocalipse, você vai fazer uma interpretação errônea, porque a igreja daquela época, do ano 95, do ano 90, do ano 100, estava sofrendo muitas perseguições, entendeu? Muitas perseguições naquela época. Por isso que o livro do Apocalipse, algumas pessoas pensam que o livro do Apocalipse foi escrito só para a igreja da época, e não é para a igreja de hoje. Tudo que está escrito no livro do Apocalipse já aconteceu. Olha a loucura de tudo isso. Olha a loucura, hein? Que inclusive, quando eu falo nesse aspecto do livro do Apocalipse, isso é tão sério que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se você o livro do Apocalipse é um livro que, se você não se localizar aqui, por exemplo, se você não se localizar, por exemplo, o livro do Apocalipse é um livro que, por exemplo, é um livro sobre Jesus e sua igreja. Ponto. O livro do Apocalipse é um livro de revelação. O livro do Apocalipse, o véu é retirado e nos é dado o conhecimento das coisas que brevemente vão acontecer. Eu tenho que entender que essas revelações foram feitas através de, por exemplo, sinais, como cordeiros, selos, trombetas, taças, o uso também de números, como, por exemplo, o número 7 aparece 54 vezes. Então, é uma numerologia, é uma simbologia. Qual é a interpretação correta que eu tenho que fazer para o livro do Apocalipse? Eu tenho que me localizar. Aí eu vou ler tipo o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4. Eu vou entender, quando você lê principalmente o capítulo 1, você vai ler que a igreja está independente que pareça que está tudo fora de controle, você vai ver que a história toda do livro do Apocalipse, ela está no controle de Cristo, e Cristo está no trono. Ele está no controle. Por mais que está sendo abertos os livros, Jesus está no controle, tá? Então, aí, quando você vai estudar o livro do Apocalipse, no caso, para fazer qualquer interpretação dos 22 capítulos, o estudo do livro do Apocalipse, ele deve ser acompanhado, por exemplo, de uma santidade, de uma espiritualidade, de um encorajamento. Você tem que entender essa questão, porque um livro é um livro que tem uma mensagem escatológica. É um livro que ele tem uma mensagem para o futuro. E alguns têm dificuldades de interpretar exatamente sobre isso. Algumas pessoas têm medo até do livro da Apocalipse. O livro é prático e revela a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja. Jesus, por exemplo, tem o total controle não só da igreja, mas tem o real controle da história. Isso só lendo o livro do Apocalipse. As perseguições do mundo, o diabo não pode destruir a igreja, tá bom? E o diabo está, conforme o próprio livro do Apocalipse, o diabo está predeterminado que vai vencer, que vai ser derrotado. Então, os inimigos de Cristo vão ser derrotados. Então, quando eu leio e quando eu vou ler o livro, quando eu vou fazer uma leitura ou pregar algo sobre o livro do Apocalipse, eu tenho que ter esse panorama breve do livro do Apocalipse, entendeu? Por exemplo, qual é o propósito do livro? Qual é o propósito, por exemplo? Se o propósito principal é confortar a igreja militante em seu conflito contra a força do mal. Então, esse é o propósito. Tá? Então, é um livro cheio de consolações para quem está afligido, porque lembra que eu falei na introdução, é um livro que a igreja estava sendo muito perseguida. Então, eu tenho que entender isso. Então, quando você, antes de fazer uma interpretação de um texto dentro da hermenêutica, no livro do Apocalipse, qualquer coisa que você for falar, você tem que se localizar. Por exemplo, você vai ler que os livros que Deus vê suas lágrimas, você vai ler partes no livro do Apocalipse que as orações produzem verdadeiras
revoluções no mundo, isso no mundo espiritual, tanto no mundo físico, quando você lê Apocalipse capítulo 8. Então você também vai entender, em Apocalipse capítulo 14, por exemplo, você vai ver que a morte é preciosa aos olhos de Deus. Então imagina só, a morte é preciosa, a morte dos santos, a vitória assegurada, o sangue será vingado. Temos que entender toda essa questão. Quando você faz uma leitura dos 22 livros do Apocalipse, você vai entender principalmente sobre a questão da volta de Cristo. Baseado nisso, imagina, olha como a importância. Você faz uma pergunta, como você me fez aí, Fábio. Qual é o tema do Apocalipse? Qual é o tema? O tema do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 17 e o versículo 14. Pode ler aí. Então, para quem o livro foi destinado? É outra pergunta. Obrigado pela sua pergunta, Fábio. Para quem, por exemplo, foi escrito o livro do Apocalipse? Para quem? Foi para mim? Por exemplo, você que está aqui agora, assim, a aula, participando dessa aula, o livro do Apocalipse foi feito para mim? Foi destinado para mim? Foi endereçado para mim? Hoje, em pleno século XXI, porque existe uma linha de pensamento que eles dizem que foi só para a época de João, só foi para a igreja perseguida daquela época, não para a igreja atual. Né? Então, para quem foi? Este livro foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando realmente o martírio da época de João. Na época do apóstolo, houve uma grande perseguição. Meus irmãos, quando eu falo em perseguição nos primeiros séculos da igreja, a igreja sofreu muitas perseguições. E os imperadores, cada imperador que assumia perseguindo, assumia matando. Né? Por exemplo, Nero, no ano 64 depois de Cristo, foi um dos que perseguiu muito a igreja. Domiciano, no ano 95 depois de Cristo, que Domiciano foi na época de João, do apóstolo João, já no ano 95, todos os imperadores, a maioria. Trajano, já no ano 112 depois de Cristo, Marco Aurélio, em 117 depois de Cristo, Sétimo, Severo, fim do segundo século, Décio, 250 depois de Cristo, e Diocleciano, 303 depois de Cristo. A maioria uma grande massa, principalmente dos primeiros séculos, a igreja teve muito derramamento de sangue, foi muito difícil para a igreja primitiva, para a igreja daquela época, foi baseado com muito sangue dos mártires. A igreja sofreu muito, então ela foi destinada para esse povo, mas o livro do Apocalipse é uma revelação até hoje que ela é uma revelação, ela é uma revelação que quando você vai lendo, o livro vai se abrindo e as revelações vão acontecendo, tá bom? Então, outra pergunta que deve ser feita, por exemplo, para você poder ter a resposta quando estiver lendo um texto, quando foi escrito o livro? A época. Lembra que eu falei, por exemplo, que o livro de João, por exemplo, foi no final do governo de Domiciano. Então, automaticamente, foi exatamente quando ele foi banido na ilha de Pátmos. O Domiciano foi no ano 95 que ele reinou. Então, esse aqui, ele queria ser adorado como Deus. Então, imagina o que a igreja daquela época sofreu. Então, quando você vai ler o livro do Apocalipse, tem que entender, tem que ter esse entendimento hermenêutico. Quando foi escrito na ilha de Pátmos, né? Aí, quando fala em ilha de Pátmos, que ele recebeu a revelação do livro. Agora, quando se fala, por exemplo, em escatologia, quando você abre o livro de escatologia, quando você lê o livro, ou seja, quando você abre o livro do Apocalipse, você já vai entender que você vai estar estudando escatologia. E estudando escatologia, o que acontece? Aí você vai ter várias linhas de interpretações. Então você tem que ver qual é a sua linha de interpretação, para às vezes você ter a oportunidade de falar e você vai pregar aquilo que a sua própria igreja não acredita. Certo, pastor Rivaldo? Quando o pastor Rivaldo está aí? Certo, pastor Rivaldo? Imagina só, a pessoa vai lá e prega, por exemplo, sobre a interpretação preterista. Tudo que foi profetizado no livro do Apocalipse já aconteceu. Esses são uma interpretação chamada interpretação preterista. Os preteristas dizem que tudo o que aconteceu no livro do Apocalipse já aconteceu e foi para a igreja do ano 95. Tá? A interpretação futurista. Tudo o que foi profetizado no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias e nenhuma aplicação na história da igreja. Agora, a interpretação histórica?
que é baseado naquilo que eu estou aqui comentando com vocês. O livro do Apocalipse é uma profecia histórica do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo, que é até a vinda de Jesus. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai pregar, aí você é uma pessoa que não analisou o texto e você tem que entender qual é a linha de pensamento, qual é a corrente de pensamento, no caso, se a pessoa lá eles são pós-milenistas, se eles são pré-milenistas, se eles são amilenistas, e assim sucessivamente. Temos que tomar. Tá claro aqui? Tá bom? Então vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso assunto. Vamos lá. Peraí, viu? Tudo bem, Fábio? Certo? Então vamos. Ok. Próximo. As diversidades. Outro ponto importante do estudo da hermenêutica é a questão das dificuldades. Vamos continuando aqui no texto, tá bom? Então as revelações de Jesus já aconteceram? Espiniana, então as revelações de Jesus já aconteceram? Tem coisas que aconteceram naquela época, que estão acontecendo e que vão acontecer, tá bom? Tem coisas que foram para aquela época, tem coisas que foram para... É uma revelação progressiva, entendeu? Então tem coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Por isso que o livro do Apocalipse é tão importante para... A hermenêutica do livro do Apocalipse ela é mais minuciosa, porque o que é símbolo, o símbolo é símbolo, o que é literal. Tem que tomar muito cuidado, como nós falamos isso na aula de escatologia. Bom, as diversas dificuldades que o texto bíblico apresenta na língua, tempo, história. Língua, deixa eu só aqui aproveitar aqui um pouquinho esse ponto. Quando fala em dificuldade do texto bíblico, a importância do estudo hermenêutico, gente, é que, por exemplo, a língua, 3 idiomas foram escritos a Bíblia: hebraico, grego e aramaico. Então, imagina só, o grego não foi nenhum clássico, o grego koiné. O hebraico não é o mesmo falado. O aramaico existe, acho que uma tribo única que fala. Então, as línguas não são mais as mesmas. Até as línguas ainda não é a principal língua do mundo, são línguas mortas, como no caso do aramaico. O grego tem o grego bíblico. Então, quando eu falo isso para vocês, a língua, você imagina só, 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos, um exemplo, e você estudar um livro, você estudar uma língua que ela nem é falada a mesma língua, uma tradução errada, gente, gera um problema seríssimo, tá? Uma tradução errada gera um problema seríssimo, entendeu? Uma tradução errada. Isso nós temos que tomar muito, mas não é pouco cuidado, é muito cuidado com a língua, porque a Bíblia não foi escrita em português, então ela foi traduzida do idioma original para outro idioma, para chegar no nosso idioma original, como nós estudamos isso em bibliologia. Então, por isso que existe hoje tantas traduções, por isso que existe hoje tantas bíblias de estudo, por isso que o mercado de Bíblia, o mercado de traduções, você vê lá, eu, às vezes, lembra, quando eu pergunto, você tem a tradução NTLH, você tem você tem atualizada, qual a sua tradução? Eu peço para várias pessoas leem dependendo da tradução. Tá? Então, a língua tem essa dificuldade da questão da língua, do tempo. Você sabe a lacuna do tempo, 2.000 anos de um livro que foi escrito que não tem mais os originais? Você já imaginou isso? Se não é Deus realmente que queira que o livro pudesse estar nas nossas mãos hoje, é o livro mais lido, mais vendido, mais editado, mais amado e também mais odiado. É um livro que o tempo venceu tudo, venceu o comunismo, venceu todo tipo de inimigos contra a Bíblia, venceu e ela chegou até hoje, impressa para nós, e hoje com a tecnologia ela está na palma da nossa mão no celular. Então tem a questão do tempo, tem a questão da história, das sociedades, do estilo de vida de cada autor, da sociedade da época, do mundo da época, da cultura da época, né, do estilo de vida, do estilo cultural, do estilo literário e tantas outras coisas. Então, para mim colocar junto um altar aqui no livro, tá vendo aqui eu tenho uma bagagem aqui. Quando eu vou estudar algumas coisas, eu jogo tudo aqui, jogo em cima da mesa e digo assim: agora eu vou
analisar. Passam dias e dias e dias e dias e dias estudando e não acaba. E não acaba. Eu vou dar um exemplo, eu estava estudando esses dias sobre o primeiro milagre. Meu Deus do céu, é muita coisa espetacular sobre o milagre das bodas, o primeiro milagre. É sensacional quando você volta 2000 anos atrás e estuda a cultura do casamento, como que era, sabe? Como que, por que tinha que lavar os pés antes? A cultura da festa, a cultura do vinho, a cultura, sabe, do beber o melhor vinho, a cultura do melhor vinho primeiro, sabe? Lembra que ele falou assim, olha, eu não estou entendendo porque o melhor vinho ele é sempre servido primeiro. É isso? Primeiro? Ah, aqui não. O melhor vinho é servido. Por quê? Qual era a cultura? Que até hoje, quando você toma algo bom, primeiro, na questão da cultural, até isso dentro da cultura, se você serve melhor vinho, depois que você está mais embriagado, você poderia colocar um vinho pior, de uma qualidade inferior, que a pessoa não ia sentir tanto. Um exemplo, quando você volta à cultura. É espetacular você entender esse conceito do texto bíblico apresentado no tempo, na história, na sociedade, no estilo de vida, no estilo cultural e no gênero literário, tá bom? Então, outro ponto importante da hermenêutica é a diversidade no tipo da literatura bíblica, a questão da poesia, nos livros, quando você lê a Bíblia, é uma biblioteca. Por isso que você não pode. Olha aqui, tem muito pastor. A maioria dos alunos são pastores e que são especialistas nisso. Eu vou falar uma coisa para você. Essa diversidade de literatura, da literatura bíblica que nós temos, poesia, histórias, parábolas, livros históricos, epístolas, livros apocalipse, tudo isso exige uma interpretação específica. Entendeu, pastor Hernandes? Tá claro? Imagina eu pegar o mesmo filtro e ler uma poesia de Cantares. Eu pegar um livro histórico, eu tenho que fazer outro filtro. Eu pegar uma parábola, outro filtro. Um símbolo, outro filtro. Um livro apocalíptico, outro filtro. Uma epístola doutrinária, uma carta doutrinária, uma carta pastoral, um outro filtro. Então eu tenho que entender isso, senão essa diversidade exige um estudo minucioso das escritas, tá claro? Toma mais uma aguinha aqui. E a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca. Ela tem 66 livros e essa composição literária faz com que você exija de você um esforço maior, tá? Então, quando você for estudar livro, cuidado que às vezes você vai estudar um livro e vai fazer uma interpretação de uma parábola e vai fazer errado, pode fazer errado, você tem que entender dentro da se localize, tá bom? Para você não ter problema. Vamos para mais um ponto. No caso aqui, por exemplo, a própria história da igreja ela tem 2000 anos. 2000 anos. Então, eu estou falando 2000 anos de interpretação bíblica do Novo Testamento do grego, só no grego. Então, vê o tempo. Irmão Fábio, irmão pastor Rivaldo, isso é muito sério. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis ao fazer uma interpretação ao meu bel prazer e me tornar um herege porque eu quero. Eu não posso criar uma doutrina de demônio por falta de tudo, por falta de uma análise escriturística das, tá bom? A própria história é 2000 anos de história. Existe, próximo, quinto, a complexidade das escrituras. João 3,16, nós falamos aqui, 1 de Pedro 3,18, há uma complexidade. Não é fácil, tá? Por causa exatamente disso, do tempo, do espaço, da cultura, da questão literária. Não é qualquer um que vai ler e de cara vai estar, entendendo? Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? As parábolas, principalmente, tá? Então, vamos aqui, por exemplo, sobre a questão, vamos aqui na questão da hermenêutica e as traduções bíblicas. Por exemplo, olha a importância da questão da tradução, de tradução. Olha só como nós temos que tomar cuidado. Me veio na mente aqui agora, antes de falar sobre a hermenêutica e tradução bíblica, eu lembro-me de uma vez, nós estávamos ministrando aí, aqui no núcleo de sexta-feira presencial, que nós fizemos uma leitura de um texto, não lembro agora qual foi o texto, mas dentro de uma tradução que tinha, era a única tradução
que tinha a palavra teologia, entendeu? Numa tradução de uma Bíblia que é tipo semelhante a uma imitação daquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Agora, por exemplo, tem aqui, por exemplo, olha a tradução. Exemplo Herodes, uma raposa numa tribo é igual a raposa homossexual na tribo. Na tribo africana, Bambara, África Ocidental, redimir, por exemplo, ó, como é que se traduz um negócio desse, né, para esse povo? Redimir, Deus tira a nossa cabeça da argola, pelo fato do povo desta tribo tem a imagem da redenção da escravidão. Alguém tirando a argola da cabeça do escravo, isto era o efeito mediante a uma compra de um dono do escravo. Agora, a minha pergunta é, agora vocês imaginam só o grande trabalho quem faz as traduções. Imagina uma pessoa que não conheça o idioma, entendeu? É muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Agora, uma coisa importante de você entender, a questão das equivalências. Por exemplo, equivalência literal. O que é isso? Equivalência literal é a transposição literal de um idioma para o outro. Quando você, né, para o outro, usando a mesma classe de equivalência do vocábulo original. Então, um exemplo moderno são os textos da Bíblia interlineares da Bíblia. A equivalência formal é a transformação da forma do texto de uma forma para outra. O grande enfoque está na forma em que o texto aparece e o seu significado para os seus primeiros leitores. Tá? Por exemplo, um exemplo moderno dessas equivalências é a Bíblia de King James, a Almeida King James e a Reina, e Valéria, etc. E tantas outras. A equivalência dinâmica equivale-se e propõe a produzir o pensamento e a mensagem do texto original em estruturas em forma própria na linguagem para a qual se traduz. Importa traduzir a mensagem e não as palavras e as estruturas. A mensagem divina é imutável, a forma e a linguagem humana está sempre em processo de mutação. O tradutor procura descobrir o sentido da mensagem para o povo da época, quem ela se destinou. E, em seguida, põe a sua mensagem na língua falada e escrita pelo povo de hoje. Tá? As transformações gramaticais do processo da tradução dinâmica da Bíblia com vista no livro, por exemplo, de Provérbios. Tá bom? A equivalência livre, por exemplo, nesse caso aqui, ou sem nenhuma equivalência. Aqui, a preocupação maior é com o leitor atual da mensagem do texto original. É tomado apenas como referência. Exemplo moderno, a Bíblia Viva e cartas às igrejas novas. Agora, quais são as principais ciências que auxiliam no estudo das Escrituras? 3. Hermenêutica, crítica textual e exegese. Na realidade, e quando eu falo 3 ciências, né, que auxiliam no estudo das Escrituras, são esses 3, toda pessoa, pastor, obreiro, pregador, deseja ser bom na que faz, ele tem que ser bom em hermenêutica, em crítica textual e exegese. Porque o advogado, para fazer advocacia, não para fazer advocacia, mas para ter o direito de advogar, ele faz a faculdade, se especializa e vai e fala. Médico, engenheiro, psicólogo, psiquiatra, todos em sua área, em sua função. Agora, por que nós que somos pastores, pregadores, por que ainda existe um tabu em estudar as Escrituras? Por que ainda existe tabu em estudar hermenêutica, crítica textual e exegese? A hermenêutica, por quê? Olha esses 3 pontos, marque aí. A hermenêutica, ela procura descobrir o sentido exato das palavras do texto. Tá? Lembra quando eu falei para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sempre tenho sido transparente com vocês, sempre. Né? Por falta de hermenêutica, eu comecei a pregar cedo, novo, e por falta do estudo de hermenêutica, de sentar em uma sala, de aprender, de ouvir, de entender para poder sair para ensinar. Aquela passagem, quando Moisés chega de montanha do lado, faraó atrás, montanha do lado, montanha do outro, faraó atrás. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor nosso Deus que fez o céu e a terra. Então, irmã Crispiniana, eu preciso realmente entender hermenêutica para que ela procura descobrir o sentido
Exato. E a crítica textual? A crítica textual, ela se propõe a determinar a exatidão das palavras. Ela me dá, ó, o que, é que o texto quer dizer isso? Então eu não digo, eu não acho, eu não suponho, eu não faço suposições, eu não. Não. A crítica textual, ela se propõe a determinar exatamente a exatidão das palavras e do texto. Agora, a exegese ela é a aplicação prática da hermenêutica e da crítica textual. Tá? Então, para você que é estudante, depois que se formar aqui, tem que se especializar exatamente nessas três ciências para, se você quiser ficar bom nisso, na questão de pregação do evangelho, na questão de ser uma pessoa, um obreiro aprovado, você vai ter que se especializar em hermenêutica, em crítica textual e exegese, tá bom? Agora, por exemplo, eu vou aqui fechar com vocês sobre sobre aqui nas principais leis da hermenêutica que auxiliam na interpretação do texto. Se tem um assunto importante nesta aula, é esse assunto aqui agora, tá bom? Então eu quero poder tratar com vocês. Primeiro, a lei do texto, ou seja, não, a lei do contexto. O que isso significa? A lei do contexto. A lei do contexto. Vou voltar até aqui para repetir novamente. As principais leis da hermenêutica que auxiliam na interpretação das escrituras. 2 pontos. Quais são? Primeiro, a lei do contexto. Quando eu aprendi isso, alguns anos atrás, eu não leio mais um texto só isolado, porque texto sem contexto gera um pretexto para ensinar uma barbaridade de heresia. E você vê pessoas sem a leitura do contexto falando o que não existe. Como, por exemplo, o que é a lei do... O que é o contexto? Bom, contexto é a parte que vem antes e depois do texto. Marca aí. O que é o contexto é a parte que vem antes e depois do texto. Diz que não se deve interpretar um texto sem o auxílio do contexto para não fazer um pretexto para ensinar um bando de heresia. Então, quando você lê um texto, o que veio antes e o que vem depois tem que ser estudado, tem que ser lido. Irmã Crispiniana, que sempre me chama, que é pregadora, né? Sempre traz os temas. É ou não é, irmã Crispiniana? E aí as pessoas às vezes colocam um tema lá, né? Coloca um tema de um assunto, quando você vai estudar o contexto, o que vem antes daquele texto e o que vem depois do texto, aquilo não quer dizer absolutamente nada. Quando você vai estudar o contexto histórico para pregar, a pessoa quer que fale sobre aquele assunto, mas o contexto do que está sendo falado não fala. Muitas pessoas se decepcionam, tá bom? Então, é aqui só para reforçar aqui mais uma vez. Então, a lei do contexto, tá claro? Tá? Então, a lei do contexto. O que é o contexto? É a parte que vem antes e depois daquele texto lido. Deve ser estudado? É obrigado ler, tá claro? É obrigado ler o que vem antes, o que vem estudar é toda a história, antes e depois. Vai ler o livro Apocalipse, lê Mateus capítulo 24 e tente falar um texto só de Mateus 24, você vai falar errado se você não estudar todo o contexto, tá bom? Por exemplo, lei do contexto, fechou. Agora o próximo, a lei do texto paralelo, né? Isso é bom. Um texto deve ser auxiliado na sua interpretação utilizando o mesmo assunto que ocorre em outras palavras, em outras partes das escrituras sagradas, né? Como, por exemplo, quando eu falo sobre esse assunto aqui, aqui nós falamos o primeiro sobre o texto. Para você que vai montar um sermão, a próxima disciplina, nós vamos estudar exatamente como montar sermão, oratória e outras coisas, vai ser muito bacana. E isso aqui nós estamos se preparando da hermenêutica para ir para a prática, que é exatamente a montagem do sermão. Nesse caso aqui, quando eu entendo a lei do contexto, que isso vai, se você não aprender hoje, vai fazer falta na hora lá de montar um sermão, e na questão do texto paralelo. O texto paralelo é um auxílio daquele mesmo assunto que você está tratando, né, sobre amor, por exemplo, e outras partes da Bíblia que falam aquele mesmo assunto, que vão lhe auxiliar nos textos paralelos para te darem argumentação na sua mensagem, estrutura, peso na sua mensagem. Isso que serve os textos paralelos, tá bom? Tá bom? Tudo bem? Irmã Crispiniana, mas eu fui claro com você, né? Lembra? Toda vez que você me procura,
eu sempre te oriento, vamos ler o que vem antes, o que vem depois. Lembra? Se faz exatamente, vamos ver depois, vamos ver antes, vamos ver toda a história. Eu não recomendaria. Eu já falei isso pessoalmente para você, né. Agora, por exemplo, a questão da lei da autoria quando eu falo assim, a lei da autoria do texto, na sequência aqui do nosso assunto, os diferentes autores da Bíblia, né. Então, você imagina só, nós estamos falando da quantidade de pessoas que viveram em épocas diferentes, que viveram em culturas diferentes, em situações diferentes, situações sociais, econômicas, regiões diferentes. Portanto, a forma da apresentação dos textos e por mais que a situação era diferente que eles viviam, a inspiração parece que foi escrita numa sequência única. A inspiração é tão linda que parece que foi tudo uma sequência única. A carta Romanos tem uns 7 améns. Paulo escrevia e dizia amém, aí parava, escrevia depois de 3 meses, 4 meses, estava preso, ia preso, ia solto, começava a escrever. E na porção que ele dava continuidade ao assunto, era como se tivesse começado e parado, e foi meses ou anos, dependendo da. É uma forma remota, é uma forma divina dentro da inspiração. Então, para você se familiarizar, é muito importante você entender a vida de cada um dos diferentes autores da Bíblia, tá bom? Cada um, cada autor das Escrituras Sagradas, tá bom? Isso é muito bom. Agora, nós já falamos bastante sobre esses assuntos. Agora, a questão, eu li tá bom? Hoje eu vou parar só nesse assunto aqui, tá bom? Eu li um texto, nós vamos falar sobre a lei da interpretação do texto. Eu li um texto, qual é a lei que eu preciso usar da interpretação? Bom, eu preciso ter em mente o seguinte: a interpretação do texto é aquilo que a passagem quer dizer no tempo, no espaço, nas circunstâncias que foram escritas. Vou repetir. O que é uma interpretação de texto? O que é uma interpretação de texto? Interpretação de texto é aquilo que a passagem bíblica quer dizer no seu tempo e no seu espaço e nas circunstâncias que elas foram escritas. Isso é interpretação. Agora, marque isso daí, isso é tão importante que a partir de hoje, quando você ler um texto, você tem que pensar 1000 vezes antes de você falar lá no púlpito. É melhor ficar calado. Se você não estudar, é melhor que você não vá lá. Isso eu estou falando aqui como professor, como regra, tá bom? Porque isso é muito sério. Então, a interpretação do texto é aquilo que a passagem quer dizer, ela quer dizer aquilo no tempo que ela foi escrita, no espaço, nas circunstâncias que o escritor escreveu, tá bom? E que ela realmente quer dizer para aquela nação. Aí eu entendo aquilo, faço uma aplicação para o tempo, para os dias odiernos em que estou vivendo, tá? Então, agora nós temos que tomar muito cuidado, porque já no caso do literalismo, busca o que o texto quer dizer. O simbolismo busca o que a figura quer dizer. Então, o literalismo busca o que o texto quer dizer. O que é literal e o que é simbólico. Por isso que na minha introdução aqui, eu falei sobre o livro do Apocalipse, é um livro muito simbólico. Então você tem que buscar o que o símbolo quer dizer. No literalismo, o literal busca o que o literal quer dizer. No simbolismo, busque o que aquela figura quer dizer, o que aquele símbolo quer dizer para aquela época. Senão nós vamos falhar muito. Principalmente isso no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, no livro de Isaías, no livro do Apocalipse. A lei da aplicação do texto. Quando se fala em lei de aplicação do texto, por exemplo, eu agora, depois que fiz todo esse estudo, eu agora vou fazer o que? A aplicação. Por exemplo, o mesmo texto ele pode ser aplicado a pessoas ou clãs vivendo em épocas e situações geográficas diferentes, tá bom? Isso aí é já a aplicação. Agora, a lei da implicação. A aplicação é uma coisa, tá bom? E a implicação, no sentido filosófico, pode se dizer que uma pessoa geme porque está doente. Aí está a lei da implicação, a manifestação patente do latente. Quer dizer, se uma pessoa tem seu rosto plácido, é porque o coração está plácido, é porque o seu coração está alegre, tá bom? Então eu vou hoje ficar por aqui, tá? Na nossa aula online. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Sempre quando eu tiver algum problema, alguma dificuldade, eu vou ter que resolver alguns problemas.
e vou estar viajando, tá bom? Então, para mim foi muito bom, depois eu converso com vocês, e na próxima aula vamos estudar sobre a importância desse estudo, né? Sobre a importância de estudarmos hermenêutica, tá bom? Essas aulas aqui são aulas que vão nos auxiliar para a próxima disciplina, que é a disciplina de homilética, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica, de uma forma poderosíssima. Querem falar alguma coisa? Falar alguma coisa? Fábio, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Mais alguém? Professor Paz, o que é interpretação teológica? É aqui, eu já comentei aqui anteriormente, tá bom? É uma interpretação dentro de uma visão exegética, porque exatamente a teologia que faz, a hermenêutica que faz a hermenêutica que faz a interpretação teológica. Obrigado, pastor Rivaldo, Deus abençoe, boa noite. Considerações finais aí aos nossos amigos e nossos irmãos, por favor. Obrigado a todos vocês. Eu vou deixar um dever de casa para vocês aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Eu queria saber qual era a cor do cavalo. Qual é a cor do cavalo? Olhem aí, não, vamos fazer o seguinte, antes de encerrar, eu vou ver aí pelo menos os alunos que estão aí ao vivo, e também quem não é aluno presencial, qual é a cor do cavalo literal? Sr. Rivaldo, Deus abençoe. Alisson, Deus abençoe. Shalom. Qual é a cor do cavalo? Deixa um para vocês. Qual é a cor do cavalo de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8? Coloca pelo menos 5 pessoas aí, coloca aí a cor aí para mim ver. Aí eu quero, na próxima aula, tem certeza que é amarelo? Só tem essa tradução amarela? Fábio, só tem essa tradução amarela? Cadê? O Fábio tá rindo aí, ó. Eu quero saber aí de você. Pegadinha? Ah, cor verde. Ó, irmã Crispiniana. Irmã Crispiniana, você assistiu o vídeo? Eu mandei o vídeo nesse grupo já. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Ah, cor verde, acinzentado. Cadê? É isso mesmo? Cor de cadáver. Muito bom, irmã Crispiniana. Irmã Crispiniana, Deus bendiga. Pálido, né? Você vê como que é, né? Então pode ter umas 5, 6 traduções, dependendo. Só o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é a cor da morte, do Apocalipse 6, versículo 8. Posso perguntar para vocês que mês nós estamos? Qual é a prevenção desse mês que nós estamos? Eu quero que vocês escrevam aí. Agora só, quero que vocês participem. Qual é o mês que nós estamos em que mês? Setembro. Qual é a prevenção e qual é a cor? Quero ver aí. Escreve aí, irmã Crispiniana. É prevenção de quê? E a cor que é? Setembro amarelo. É isso aí, Fábio. Setembro amarelo. Qual é a prevenção dos... Bora? É com vocês. Hoje eu falei sozinho aqui. Vai aí que vocês podem pesquisar aí, viu? Pesquisa e manda. Bora? Bora? Não tem o tempo todo, não. Tem que viajar. Vou resolver um problema. É isso mesmo? Opa, pera ainda. Só tem aqui nessa. Só tem. Ó, mas esse povo aqui tudo ó, suicídio. Só tem 2 pessoas aqui que vão me dar o feedback. Ah, não acredito, eu vou parar. Não, desse jeito. Vou parar. Chega. Não, tô muito devagar. Vamos lá. É suicídio? Ou é câncer de próstata, irmã? Decidam aí. Eu não vou. Bora? Só pra gente fazer uma refutação aqui. Eu só preciso ter certeza. É Setembro Amarelo, a campanha contra, conscientização contra. Bora? Irmã Crispiniana, irmão Fábio, só tem vocês. É suicídio? Suicídio está relacionado à morte. Porque morte é o cavaleiro amarelo. Por que você... Olha só, marque aí depois, tá? É isso mesmo? Exato, irmão Fábio. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Tá bom? E é isso mesmo? Câncer de próstata? Vitor está falando que é câncer de próstata. É isso mesmo? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem para vocês. Ó, Setembro Amarelo é a campanha oficial de prevenção ao suicídio no Brasil. A iniciativa tem como objetivo desmistificar o tema da saúde mental e oferece apoio às pessoas que estão enfrentando desafios emocionais. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2013, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O tema da campanha de 2021 é Agir, salva vidas. Agir, salva vidas.
Então, o que eu só quero fazer alusão a vocês aqui é que o Cavaleiro Amarelo acertaram até aqui na cor, hein? Acertaram até na cor, na campanha. Suicídio está relacionado à morte. Bom, Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite, final de semana abençoado. Quero aqui fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida de vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estou aqui agradecido por tudo que o Senhor tem na vida e na vida de cada aluno presente. Abençoa cada aluno que participou aqui online, te peço a tua bênção sobre a vida de cada um deles, que o Senhor continue abençoando de uma forma rica e nossa. Dai-nos uma noite abençoada, repreenda todo mal, toda obra do inimigo, dai-nos um final de semana abençoadíssimo. No nome de Jesus, diz agora para sempre. Deus abençoe, boa noite a todos vocês. E aprovando Deus, não retornando Jesus, estaremos aqui na próxima sexta-feira. Qualquer coisa, vai lá no grupo, comenta alguma coisa, tá bom? Os alunos, Fábio, Deus abençoe. Fale, alguém mais sair, eu já vou falar. Fala alguém aí que eu já encerro. Aleluia, glória a Deus. Bom, obrigado a todos vocês, um grande abraço, boa noite, fiquem todos na paz do Senhor.